Olá! O que a gente vai ver agora é, na verdade, um exercício de pensamento estratégico. É uma linha do tempo detalhada de uma guerra hipotética, mas, e isso é importante, ela é toda baseada em doutrinas militares que existem de verdade. Então vale reforçar, isso aqui não é uma previsão, tá? É mais uma exploração das consequências de um conflito direto. Vamos mergulhar nisso. A pergunta que guia toda essa análise é essa aí. Se a diplomacia chegasse ao fim, se as tensões simplesmente explodissem, o que aconteceria de verdade? Como é que um conflito dessa escala se desenrolaria? Não na política, mas no campo de batalha, na pura estratégia militar. É aqui que o relógio começa a contar, no que os analistas chamam de dia zero. Não começa com uma nova sanção ou um debate na ONU, não. Começa com uma ação militar clara, direta, como essa. É o primeiro movimento que dá início a uma cadeia de eventos que, uma vez começada, é quase impossível de parar. E então a gente entra na primeira fase, e ela é, sem dúvida, a mais violenta, a mais imediata. As primeiras 72 horas seriam definidas por uma coisa: assimetria total. De um lado, a tecnologia esmagadora dos Estados Unidos, do outro, a resposta do Irã, focada em impor um custo altíssimo e gerar o máximo de caos possível. A ofensiva americana não seria um ataque só, mas sim 3, acontecendo ao mesmo tempo. É o que a gente vê aqui. O primeiro é o ataque de decapitação, que busca destruir o programa nuclear iraniano, atrasando ele por anos. O segundo, o de cegamento, corta a comunicação, deixando a liderança militar do Irã no escuro. E o terceiro, o de paralisia, usa a guerra cibernética para criar um caos interno, desligando a eletricidade e o sistema bancário. Objetivo? Simples: incapacitar o Irã de forma instantânea. Agora, a resposta iraniana. Olha só a velocidade e a variedade dessa resposta. O Irã sabe muito bem que não tem como ganhar uma guerra convencional, então a estratégia é outra: retaliação assimétrica. Em poucas horas, eles lançam mísseis só para mostrar que podem revidar e causar baixas americanas. Logo depois, atacam o ponto mais sensível da economia mundial, o Estreito de Hormuz. E, o mais importante, ativam toda a sua rede de aliados na região, transformando o que era uma briga de dois numa crise regional generalizada e imediata. E esse é o resultado imediato no mundo real. No final de apenas 3 dias, o pânico nos mercados com a ameaça de fechar o Estreito de Hormuz faria o preço do petróleo explodir. É um número que mostra bem como o impacto econômico seria instantâneo e global. Agora, vamos para a segunda fase. Se os primeiros 3 dias foram o choque inicial, o primeiro mês seria sobre como esse conflito se espalha. A guerra deixaria de ser uma coisa entre Estados Unidos e Irã e viraria um incêndio se alastrando por todo o Oriente Médio. Aqui a gente vê como as estratégias mudam. Os Estados Unidos saem do golpe de martelo e partem para o esgotamento estratégico. A ideia é usar o poder aéreo e naval para sufocar o regime iraniano aos poucos. O Irã, por outro lado, dobra a aposta na doutrina do custo insuportável. A lógica deles é brutalmente simples. Se a nossa economia vai ser destruída, a dos seus aliados na região também será. E aí eles começam a mirar não em alvos militares, mas na infraestrutura de energia que abastece o mundo. E é neste ponto que o conflito transborda de forma incontrolável. Israel, sendo atacado pelo Hezbollah, responde com força total. Os países do Golfo, que já são rivais do Irã, são arrastados de vez para a luta. Outras potências, como a Turquia, se movem para proteger seus próprios interesses. O resultado? Um desastre humanitário. Milhões de pessoas fugindo, criando uma crise de refugiados que vai muito além das fronteiras do Oriente Médio. Depois de um mês de puro caos, a guerra entra na sua fase final, e talvez a mais sombria. A energia do começo se esgota, e o que sobra é um impasse brutal. Um verdadeiro pântano, sem nenhuma saída clara no horizonte. Pois é, esse é o ponto crucial. A conversa muda completamente. Os objetivos táticos dos Estados Unidos até podem ter sido alcançados, mas a vitória estratégica, aquela que significaria uma mudança de regime, uma paz, essa parece cada vez mais distante. A grande questão passa a ser: qual é a saída? Como é que isso acaba? A opção que parece mais óbvia para uma vitória decisiva, na verdade, é impossível. Uma invasão por terra do Irã, bom, isso é visto como um cenário de pesadelo dentro do Pentágono. O tamanho do país, a geografia montanhosa, a população, tudo isso tornaria uma ocupação um desastre de proporções históricas. E esse número ajuda a gente a ter uma dimensão do pesadelo: 1 milhão de soldados. O custo, tanto em vidas quanto em dinheiro, de uma operação desse tamanho é simplesmente inviável. Então os Estados Unidos ficam numa sinuca de bico.
São capazes de destruir de longe, mas incapazes de controlar o resultado final em terra. E assim, chegamos à avaliação final, ao balanço depois de 100 dias de guerra. E a conclusão central de toda essa análise é bem dura. Nesse cenário, simplesmente não existem vencedores. Essa tabela resume o paradoxo perfeitamente. Taticamente, no campo de batalha, os Estados Unidos vencem. Eles destroem os alvos que queriam. Mas, estrategicamente, eles falham. O regime iraniano não cai, pelo contrário, sai fortalecido com uma narrativa de resistimos ao grande Satã e os Estados Unidos ficam presos num conflito sem fim. Já para o Irã, é o inverso. Um desastre material completo, mas uma vitória ideológica só por ter sobrevivido. Isso é a definição clássica do que se chama de vitória de pirro. Então, se não há vencedores, quem são os perdedores? A lista é longa e bem trágica. O Irã, como país, fica destruído. Os Estados Unidos saem esgotados militarmente, economicamente e politicamente. A economia global, essa entra em colapso. E, acima de todos, as populações civis da região, que pagam o preço mais alto de todos, com suas vidas e sofrimento. E essa é a pergunta que fica no ar, né? Se as partes que estão lutando e o mundo todo sofrem perdas gigantescas, será que tem alguém que se beneficia com todo esse caos? E a resposta, segundo a análise estratégica, é que sim. Os verdadeiros vencedores seriam os grandes rivais estratégicos dos Estados Unidos. Eles assistiriam de camarote seu principal competidor global se afundar num pântano caríssimo no Oriente Médio, enquanto eles ficam com o caminho livre para expandir sua própria influência pelo mundo. E a gente fecha com esse pensamento poderoso da fonte. Todo esse exercício mostra que num conflito como este, a vitória é uma ilusão. A questão não é mais sobre ganhar, mas sobre sobreviver num mundo que, depois de tudo isso, se tornaria muito mais perigoso e instável para todo mundo. É um alerta bem forte sobre os custos reais da guerra nos dias de hoje.